Ele está nessa lista aí dos artistas daqui de Quixadá, assim como a Raquel de Queiroz, que também não nasceu aqui, mas é considerado quixadaense, né? Ele nasceu no Crato, no caso, só ver que o ano que ele nasceu, 1878, e faleceu em 1967. Ele trabalhava aqui em Quixadá, trabalhava nos trabalhos normais, assim, trabalhava acho que numa numa fábrica, né, que processava algodão. E aí com 18 anos ele ficou cego e é a partir desse momento que ele começou a tocar e virou cantador e tal. Na época tinha um estigma que as pessoas com deficiência elas não trabalhavam, viravam pedintes e tudo. E aí esse se tornou o ofício dele, de cantar, ele tirou o sustento dele a partir daí. E não só se tornou uma figura admirada por isso, né, por não ser um pedinte dentre as pessoas que tinham deficiência, mas também pela repercussão, a proporção que o trabalho dele adquiriu, né? Era um artista popular que vivia viajando e tocando por aí, e o trabalho dele se tornou conhecido no Brasil todo. Aqui, inclusive, tem fotografias dele se apresentando na TV paulistana, tem fotografias de quando ele foi no Rio de Janeiro com o filho dele, o Mário Aderaldo. Tem aqui, ali era o filho dele, o Mário Aderaldo, né, que foi quem doou os itens que a gente tem dele aqui, que é o violão, o baú que ele guardava os pertences dele e a primeira edição da biografia dele. Mas aí a gente tem também aqui uma fotografia do funeral dele lá em Fortaleza, tem até a notícia aqui, né, mostrando a repercussão que teve. Todos os cantadores de Fortaleza se reuniram para fazer homenagens a ele, porque realmente o trabalho dele se tornou muito grande na época, né? Ele foi, inclusive, recebido no Palácio do Planalto pelo Juscelino Kubitschek. Ele se tornou um artista muito relevante, né? E é considerado quixadaense porque a trajetória dele como artista começou aqui e se desenvolveu aqui. Três questões, pessoal. A questão do cego, apesar de ele ser um repentista, né, conhecido como violeiro, poeta popular, ele foi um dos grandes propagadores do cinema brasileiro. Ele tinha uma máquina de projeção de filmes e ele peregrinava o Nordeste, além de fazer a poesia do repente da viola, ele também exibia filmes, né? Inclusive vocês podem ver algo que retrata isso num filme chamado Curisco e Dadá, que é do diretor cearense Rosenberg Cariri, mostrando o cego Aderaldo exibindo a Paixão de Cristo para o cangaço. Aquela garrucha lá, inclusive, ele recebeu de um cangaceiro. Tá certo? Então, poeta, repentista, propagador do cinema. Mas se nós observarmos, academicamente, o cego ele não é tão reconhecido quanto a Raquel de Queiroz. Né? Sendo que, culturalmente, eles têm uma relevância, cada um ao seu estilo, da mesma importância. Mas isso se deve pelo fato, aí não me cabe julgar, mas acabo julgando, infelizmente, isso se deve ao fato de que a Raquel pertencia a uma elite. Filha de advogado, juiz, lá de 1917, e o cara, semi-analfabeto, veio fugindo da seca, lá do crato, da miséria e tal. Então a Raquel, ela acaba... A Raquel estudou em Fortaleza e elite, a Raquel, ela assim, vai pro Rio, viver na boemia, ela... Não que a obra dela não seja importante, longe disso, é importantíssima. Eu estou falando na perspectiva do reconhecimento. E a terceira questão que aí eu sempre faço essa queixa aqui, aí ninguém tem nada com isso, é que neste quarto aqui ficava exposto os móveis em que o ditador Castelo Branco dormiu pela última vez. Vocês lembram que eu falei que o Castelo Branco morreu a partir de uma visita que veio fazer Raquel de Queiroz e Quixadá, que eles eram amiguinhos, eles eram muito amigos. Ele dormiu lá na casa de repouso São José, que é um antigo mosteiro que fica na Serra do Estevo. Aí a cama, o guarda-roupa, o sabonete que ele usou, ficava exposto aqui. Aí o museu decide o quê? Tirar, porque ele era um ditador. Não, vamos tirar, porque ele era um ditador. Vocês lembram que fizeram isso com... Não sei se foi com a alçada dele, lá no memorial do Castelo Branco? No mausoléu. Aí aqui acompanhou o negócio, ó, modismo. Amigo, é história, ele é um ditador, ele fez parte da história e ponto. É para estar aqui, para estar sendo discutido, não é para estar aclamando, nem elogiando, é para estar discutindo o papel dele na ditadura. Sendo assim, nós vamos fechar os campos de concentrações que são abertos à visitação ao turismo até hoje. Não, infelizmente, os campos de concentração existiram
tem que ser discutido, o Castelo Branco tem que ser discutido, inclusive para não ser repetida a história. Mas aí, Cleitinho, só... Por favor, tem nada a ver com a óbvio. decisão de quem tirou, né? Foi o secretário que tirou. É por isso que eu digo o museu não Mas tem nada. eu concordo com a decisão, porque como eu falei lá no começo, o museu ele tem mais de 1000 itens relacionados à história e à população de Quixadá. Na minha opinião, a reprodução do quarto aqui ficava o quarto do jeito que ele era, certo? O Castelo Branco, ele era uma figura, né, não estou nem fazendo julgamento sobre quem ele era, mas ele era uma figura de relevância nacional. O quarto reproduzia só o lugar onde ele dormiu pela última vez. No meu julgamento, aqui no museu tem itens que têm mais relevância histórica para a população de Quixadá, relacionada à história de Quixadá, que mereciam estar expostos, entendeu? Então eu acho que sim, tinha que ter sido tirado e dar espaço para outros itens. Tanto que, se eu perguntar a vocês, quando vocês terminarem, que exposição vocês tirariam para colocar um quarto de uma pessoa que veio dormir aqui uma vez? Não, eu respeito mais todas as visões, há várias, eu respeito demais, eu só acho que... Se fosse a Madre Teresa de Calcutá que veio aqui dormir uma vez, não merecia. Mas eu acho que não é o Castelo Branco em si, é o contexto da história da ditadura militar que também existiu em Quixadá, né?